Galera, aqui é o Denilson, seu professor de inglês, para te ajudar a chegar do zero à conversa dentro de um ano. Agora, se você já assistiu mais de 2 dos nossos vídeos, não esqueça de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para você ver os nossos próximos vídeos, quando a gente lançar. Agora, direto ao assunto. Bem, hoje nós vamos estar vendo essa historinha aqui, tá? Eu sugiro que, se vocês ainda não assistiram os vídeos prévios desse playlist, falando sobre o verbo to be, e ajudando vocês a praticar o verbo, é bom você ver aquilo aí primeiro, só para você não começar tão cru aqui, tá? Mas mesmo se é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu acho que vai dar para vocês seguir direitinho quando a gente fazer isso aqui, beleza? Então vamos lá. Essa historinha aqui é do nível de preschool. Preschool significa antes da escola, né? Ou seja, isso aqui é como se fosse um aluno ainda na creche, de 4 anos, antes do prezinho, tá? E o nome da história é Benny Gets Lost. Então, Benny se perde. Benny gets lost, ok? Então, vamos começar a história. Once upon a time, there was a little rabbit named Benny. Então, o que é? Vamos traduzir. Once upon a time. O que é once upon a time? Once upon a time era uma vez, tá? Agora, para vocês que não me conhecem, eu fui para os Estados Unidos com 6 anos de idade, né? E não tive o português formal aqui no Brasil, então vai ter um monte de erros aqui no português conforme eu vou fazendo, tá? Então, me perdoa aí, mas eu nunca estudei aqui no Brasil, estudei lá nos Estados Unidos. Então, once upon a time, era uma vez, ok? There was a little rabbit named Benny. Então, o que é there was? There was. Quando você tem o there com o verbo to be, e esse aqui é o passado do verbo to be, tá? Temos there is, que significa existe, há, tem, ok? E o was é o passado do is. Então, there was é existia, tinha, havia, ok? Então, there was a little rabbit. A little rabbit. Então, o que é a little rabbit? A little rabbit. Então, rabbit é coelho. E little é pequeno. E o a é um. Então, se a gente traduzir aqui, fica um pequeno coelho. Ou um coelhinho, né? Então, once upon a time, era uma vez. There was, tinha, existia, né? Tinha, ou havia, né? Havia. A little rabbit, um pequeno coelho. Coelho, tá? Named Benny. Named Benny. Named Benny. Então, o que é named? Pois só a palavra name é nome. Então, named é como se fosse nomeado. Então, nomeado Benny. Ou seja, chamado Benny. Né? Então, vamos traduzir aqui como chamado Benny. Certo? Então, a tradução. Once upon a time, era uma vez. There was, tinha, havia, né? Existia. A little rabbit, um pequeno coelho. Named Benny, chamado Benny, tá? Agora aqui nesse a little rabbit, é interessante você ver que o little vem antes do rabbit, o pequeno vem antes do coelho, né? Então, eles não falam um coelho pequeno, eles falam um pequeno coelho, ok? Então, essa é a primeira frase. Vamos aqui na segunda. Benny lived in a small burrow in the forest with his family. Então, Benny lived. O que é Benny lived? Benny lived. Tá? Então, live é morar. Então, Benny mora. Né? Só que quando você coloca o ed no final de uma palavra, nesse caso aqui, como já tem o e no final de live, é só colocar o d, aí a palavra fica no passado. Tá? Então, Benny lived é Benny morava. Ok? Então, temos Benny morava. Então, Benny morava, né? Benny lived in a small burrow.
Então, o que é in? In é dentro, né? Ou em. Então, vamos colocar aqui dentro ou em, né? Em. A small burrow. Okay. Então, já vimos aqui, né? A little rabbit. O a significa né? Então, aqui também a significa né? E small é a mesma coisa de little. Small também significa pequeno. Então, a small burrow. Burrow, coelhinho mora onde? Em um buraco, em uma toca, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar toca ou buraco, tá? E a toca sendo esse tipo de toca um buraco, né? Porque toca também pode ser uma caverna, né? Então, a toca de lobos vai ser uma caverna, né? Então, a toca de coelho vai ser um buraco. Então, o burrow é mais para buraco, mas entendendo que é onde o coelhinho mora, tá? Então, Benny lived in a small burrow. Benny morava, né, em uma toca pequena. In the forest. In the forest. Né? Então, sabemos que in é dentro, né? Então, esse in the forest seria dentro da floresta, né? Ou na floresta. Vamos colocar aqui, na floresta. E temos aqui, in the forest, with his family. Então, with significa com, né? His family, então o his significa dele e family é família. Então, with his family seria com a família dele, certo? Então, Benny lived, Benny morava in, né, que é dentro ou em, a small burrow, uma toca pequena ou um buraco pequeno, né? Uma toca. Vamos colocar um buraco pequeno, porque burrow é mais para buraco. Buraco de toca, mas mesmo assim buraco. Uma buraco pequeno. Pois é, meu português aí. Um buraco pequeno, nesse caso, né? In the forest, na floresta, with his family, com a família dele, né? Ou no português a gente pode falar com sua família. Agora, no inglês, tá? O sua seria your. Mas entende, se você usar your, você não está referindo ao Benny, você está referindo com a pessoa que você está conversando. Então, your ficaria errado no inglês, tá? Então, no português nós falamos sua, mas no inglês nós temos que usar o his, porque o your é só a pessoa com quem você está falando, ok? Então, esta é a segunda frase. Vamos lá para a próxima frase. He loved to play. Aí, deixa eu ver aqui se tá. Oh, vai cobrir aqui. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. He loved to play. Então, o que é he loved to play? He loved, né? Lembra que o ED é o passado e love é amar. Então, ele amava, né? He loved to play. Ele amava, esse to play aqui é brincar, né? Então, ele amava brincar. Aí você faz a pergunta, mas professor, você não pode só falar he loved play? Você não pode falar só he loved play. Por quê? Porque brincar no português é o que a gente chama de infinitivo. No inglês também nós temos que ter um infinitivo aqui, tá? Então, para colocar o play no infinitivo, nós usamos o to, tá? Então, basicamente, uma regra em geral, tá? Vamos fazer uma regrinha em geral aqui, só para não confundir, tá? Se tem a palavra loved, né? Se é o verbo amou ou amar, e tem um outro verbo depois, você vai separar os dois verbos com to, tá? Então, he loved to play. Ele amava brincar. He loved to swim. Ele amava nadar. He loved to eat. Ele amava comer, tá? Então, você vai separar os dois verbos com to no inglês. No português não tem nada aqui no meio, né? Entenda que esse to aqui, na verdade, ele não tem uma tradução. Ele é mais para ser o R, né? O R do verbo aqui, tá? Então, he loved to play. He loved to play o quê? And explore the forest.
He loved to play. And é e, né? Explore the forest. Tá? Então, e explorar, né? A floresta. A floresta, né? No português é floresta, no inglês é floresta, tá? And explore the forest. E explorar a floresta. Tá? E espero que explorar no português significa tipo aventurar lá dentro, porque você é curioso, querendo conhecer a floresta, certo? E aqui temos a próxima parte. And he was also very curious, certo? Temos um and de novo, né? And he was also. Tá? Então lembra que o was é o passado do verbo to be. Então aqui temos e he was also. Ele também era. Certo? Então o was é o passado do ser ou estar. Então ele era e o also é o também. E ele também era. E o que ele era? Very curious. Very curious. Ele também era very curious. É muito, o very é muito, e curious, curioso, tá? Então, eu acho que a ordem aqui que eu fiz no quadrinho tá um pouco esquisita, mas vamos fazer assim por enquanto. He loved to play. Ele amava brincar. And explore the forest. And é e explorar a floresta. Esse the é o a, de a floresta, né? And he was also. E ele também era. Ele era o quê? Very curious. Muito curioso. Ok? Deixa eu ver como é que tá no vídeo ali. Beleza, minha cara não tá cobrindo a historinha. Então vamos ler a historinha de novo e traduzindo. Once upon a time, era uma vez. There was a little rabbit named Benny. Havia um pequeno coelho chamado Benny. Benny lived in a small burrow. Benny morava ou vivia em um pequeno buraco in the forest, na floresta, with his family, com sua família. Então Benny morava em um pequeno buraco na floresta com sua família. He loved to play and explore the forest. Ele amava brincar e explorar a floresta. And he was also very curious. E ele também era muito curioso, tá? Então essa aí é o início da nossa historinha. Vamos ver agora se nós podemos responder algumas perguntas sobre a história, tá? Vamos ver aqui, peraí, deixa eu arrumar aonde fica no vídeo, beleza. Tá, então, a primeira pergunta, what is the name of the little rabbit? Tá? Então, esse what significa o quê? Né? Então, o quê? Só que no português, essa pergunta fica esquisita com o quê, né? Porque o que é o nome não é bacana. Então, no português, nós vamos usar o qual, tá? Qual é o nome? Sabendo que o what não significa qual. Ele vai significar qual só nessa frase, porque no português nós usamos o qual em vez de o que, tá? Então, qual é o nome? What is the name of the little rabbit? Então, of the, né, seria do, né, do. E little rabbit, vocês já sabem. Little rabbit é pequeno coelho. Certo? Então, qual é o nome do pequeno coelho? What is the name of the little rabbit? Deixa eu ver aqui. Por que esse negócio aqui tá... Deixa eu arrumar aqui para ver se eu posso tirar o...
remover espaço depois. E para onde é que foi o... Vixe, Maria. Vamos remover o espaço antes. Eu acho que removeu o espaço antes. Remover espaço antes. Aí, beleza. Então, what is the name of the little rabbit? Qual é o nome do pequeno coelho? E qual é o nome do pequeno coelho? O nome dele é Benny, certo? Então, como é que fala o nome dele? His name. His name. O nome dele é... Como é que fala é? Is... E o nome dele é Benny, né? Então, Benny. His name is Benny. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Where does Benny live? Então, esse where... Ih, aqui também deu tudo... Tá tudo com aquele mesmo formato. Vamos tirar, remover espaço antes. Remover espaço antes. Isso eu acho que deu. Tá. Então, where... Ixi, deu não. Poxa vida. Vamos ver aqui. O Microsoft Word, de vez em quando, é bem chatinho. Tá? Então, where significa onde. Where é onde, tá? Where does Benny live? Este does aqui, ele não traduz no português. Tá? Ele não traduz no português. Eu vou te dar uma outra regra geral aqui por enquanto, tá? Não é a regra verdadeira, mas uma geral só para ajudar para iniciante, tá? Quando uma pergunta não tem o verbo to be, que é aquele verbo ser ou estar, que vocês viram nas outras lições antes dessa, tá? Quando uma pergunta não tem o verbo to be, você vai geralmente usar o does ou o do no inglês, tá? E o nome da pessoa e o sujeito, tá? Aqui pode ser um he, um ele, um she, um ela, ou um nome Benny, nesse caso, tá? Então, onde... Aí, no inglês tem que usar o does Benny, só que no português você só coloca Benny. Então, onde Benny... E o que é live? Vocês já viram live lá em cima, né? Que live é morar. Então, onde Benny mora? Onde Benny mora? Opa, mora. Então, onde Benny mora? Benny mora em uma pequena toca na floresta, certo? Então, Benny mora é live, né? Então tá no presente, o Benny é he. Então, Benny lives, põe um S. Benny lives em uma pequena toca. In a small burrow. In a small burrow. Ok? Em uma pequena toca, ou um pequeno buraco, né? Benny lives in a small burrow. Onde? Na floresta. Como é que fala na floresta? In the forest. Ok? Então, Benny lives in a small burrow in the forest. Agora, vocês que são iniciantes, vocês podem falar assim: Benny live in a small burrow in the forest. Tá? Estaria errado, mas dá para entender. Né? E por quê? Porque é difícil conjugar os verbos no início, né? E ainda não ensinei essas regras, todas essas regras, e isso aí seria uma aula completamente diferente do que aqui. Tá? Então, para não fazer o vídeo ficar muito longo, eu não vou ensinar todas essas regras aqui. Tá? Mas saiba que você tem que colocar o S. Se você usar o live, vai ser entendido. Eles vão entender que você está aprendendo inglês, mas dá para entender. Tá? Mas coloca o S mesmo para conjugar certo, para falar Benny mora. Daí, se fosse no passado, é o ED, Benny lived. Né? Então, Benny lives in a small burrow in the forest. Benny mora em um pequeno buraco na floresta. Tá? Próxima pergunta. Who does Benny live with? Então, o que significa who? Who significa quem, certo? Então, who does Benny live with? E lembra que esse does não traduz, então fica Benny, né? Fica Benny, quem Benny. Live with, mora, e with é com. Só que no português, nós não falamos desse jeito, né? Quem Benny mora com. No inglês, nós começamos a pergunta com quem, tá? Com who, que é uma palavra de pergunta. Aquela palavra de WH. Temos o quem, que é who,
temos o where, que é onde, temos o what, que é o que. Então, essas perguntas abertas, perguntas que pode ter qualquer tipo de resposta, vai começar com a palavra de WH. Então, aqui também começa com a palavra WH. Só que no português, nós não começamos a pergunta com quem, né? A gente vai começar a pergunta com. Então, no português, o certo seria o com quem Benny mora. Né? Com quem Benny mora. Só que no inglês, por conta de ter que começar com essa palavra aqui, nós colocamos o com no final. Tá? E o com é um tipo de palavra que a gente chamamos de preposição, e geralmente em perguntas nós terminamos com a preposição no final. Tá? Geralmente. Isso aí também é uma questão de gramática que lá mais, quando tiver mais avançado, a gente conversa mais sobre isso. Mas por enquanto, tá? As preposições, quando é pergunta, colocamos no final. Então, who does Benny live with? Com quem Benny mora? E com quem Benny mora? Benny mora com sua família, né? Benny lives with. Agora, sua em inglês é your. With your family. Só que aqui temos um problema, tá? Porque sua, se você pegar sua literalmente, não é de Benny, é sua. Você que está assistindo esse vídeo, você que está tendo essa aula, tá? Então isso aí é o literal de sua. No português, nós podemos substituir o dele com sua. No inglês, nós não podemos fazer isso. Porque se Benny lives with your family, ele não mora com a família dele, ele mora com sua família, você que está assistindo o vídeo. Então, temos que mudar esse your para his, para significar a família dele. Então, Benny mora com a família dele. Benny lives with his family. Ok? Vamos agora para a quarta pergunta. What does he love to do? Lembra o que é what? Oh, meu Deus, olha só, a formatação aqui também está do mesmo jeito. Puxa! Vamos lá. Vem aqui, remover espaço depois. Funcionou? Não funcionou. Alguma coisa que vocês estão aprendendo hoje, pelo menos, é como usar o Microsoft Word. Tá, beleza. What does he love to do? Lembra que what significa o que. Né? O que. What. O que. What does he love to do? O que. Lembra que esse does está aqui só para dizer que é uma pergunta, ele não tem tradução. Então, o que? Ele, né? Porque o he é ele. What does he, né? Love to do. O que ele ama fazer, certo? Lembrando que quando você tem o love e um outro verbo, você tem que separar com to, tá? O que ele ama fazer. What does he love to do? E o que ele ama fazer? Lembra na história? Ele ama brincar, né? E explorar a floresta. Então, he... Agora, olha só. He, você lembra aqui, ó. Benny lives, tem o S. Aqui também, com he, she, it, você vai colocar S. Então, he loves, ele ama fazer o quê? Brincar. He loves play. Tá certo? Não, não tá certo. Porque lembra que o loves, com outro verbo, tem que separar com to. He loves to play e and explorar, que é explore the forest, a floresta. He loves to play and explore the forest. Ele ama brincar e explorar a floresta, certo? Agora a última pergunta aqui, essa pergunta vocês que já fez os vídeos anteriores, né, entende como funciona isso aqui. Is he curious? Né? Então, para fazer uma pergunta no inglês, né, com o verbo to be, você pega o to be e põe na frente. Então, a questão aqui é, ele, né, que o he é ele, né? Ele é curioso? Curioso. Ele é curioso? Escrevi curioso certo? Eu acho que sim. Ele é curioso? Aí, nós sabemos que ele sim é curioso, né? Então, sim, ele é. Como é que falamos isso? Yes, he is. Sim,
Ele é, tá? E é isso aí, galera. Nós fizemos o primeiro parágrafo aqui da nossa historinha, tá? Para manter os vídeos mais curtinhos, né? Vamos fazer de parágrafo em parágrafo. E aí no próximo vídeo vamos continuar a história para ver o que acontece com Benny. Até a próxima, galera!